Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha. Muito obrigada mesmo, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É muito bom estar aqui. A tua escolha é maravilhosa. É maravilhoso fazer esse programa junto com você, Mirtz, e principalmente por você que está conosco. Que seja agradável para todas nós esses momentos. Hoje nós vamos conversar sobre decisão versus escolha. Ou decisão e escolha, decisão ou escolha. Tanto faz, porque, na verdade, não são palavras sinônimas. Não. Se você procurar no dicionário, não são. A decisão é o ato de você resolver alguma coisa, é uma ação. Sim. De você resolver ou determinar, é um procedimento. Você né? tem várias escolhas e você precisa tomar uma decisão. Bem isso mesmo, né? É um estado mental com um propósito, né? E a gente, propósito, a gente faz sempre, né? Eu acho que sempre estamos fazendo, principalmente em final de ano, né? Sim. Final de ano a gente faz um balancinho do que foi, faz um monte de propósito. Aí, por exemplo, nós estamos aí entrando quase no final do outro ano e a gente dá uma olhada. Será que chegamos lá, né? Com alguns deles, né? Normalmente, final de ano a gente faz mais, né? Agora, a questão da decisão, tudo a gente decide, né, Mirtz? Toda hora você tem uma bifurcação que você tem que escolher o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou usar. Então, a decisão faz parte da nossa vida. Algumas não têm muita importância, não. Sim. Algumas a gente nem... Essas decisões tomadas em fim de ano, eu gosto de falar dessas, porque assim... Porque assim, este ano eu vou... entrar na academia e não vou faltar. É o tipo da decisão tomada que acontece, às vezes, no primeiro, né? Meu filho fala o seguinte de academia. Segunda-feira, lotada. Terça, lotada. Quarta, já pouca gente. Sim. Quinta e sexta já não vai ninguém. Aí sábado e domingo a gente engorda tudo. Segunda começa lá. Vai lá, tá lá. E é isso, né, Luiz? Agora, tem decisões também que envolvem... o espiritual, né? Principalmente o espiritual no sentido de eu vou me aproximar mais de Deus, não tem? Sim, decisões. São uma decisão, porque isso tem que ser chamado de decisão, não é escolha, né? Sim. Porque se decisão é ação, você vai fazer, presume-se que vai fazer, né? Sim. Então, a gente fala sobre isso porque o que acontece com decisões que a gente toma? Nós vivemos em comunidades, nós somos seres relacionais, vivemos em sociedade, em tudo mais. Algumas decisões que a gente toma não só afetam a nossa vida, como podem afetar a de outro também. Exatamente. As decisões mudam o nosso destino e mudam o destino das pessoas que estão ao nosso redor. Também como as escolhas, né? Porque só que é diferente. Por exemplo, escolha. As pessoas perguntam, decisão, mas não é muito parecido, não. Não, a gente faz escolha e toma uma decisão. E, às vezes, eu digo que ela é errada, por exemplo, você percebe que seu filho está usando droga. Sim. Você tem que tomar uma decisão. Sim. Agora, você tem escolhas. Sim. Tem vários caminhos para tirá-lo dali. Para ajudá-lo. Tem vários. Sim. Aí, de repente, a decisão que você tomar nessa escolha é importantíssima. Porque tem gente, por exemplo, né, que neste caso, fala, já sei o que eu vou fazer, vou mandar ele para a casa do avô que mora lá no interior, né, toma uma decisão de transferir a responsabilidade, porque eu só quero que ele fique longe dos amigos aqui. Sim. E acho que, de todas as escolhas que ele tinha, acho que era a melhor decisão. Ou então a decisão de uma separação num casamento, né? A pessoa fala, eu decidi que não é o marido que eu gostaria, achando que vai encontrar uma outra pessoa e não vai ter os mesmos problemas. Né? E não resolve os seus problemas, quer dizer, ela leva os mesmos problemas para um outro relacionamento. São decisões erradas. Quando antes dessa decisão, ela teria escolhas, já que o casamento tem do mal. Né? Ela teria mudanças no próprio, ajustes, seriam coisas assim, né? Eu acho, sabe, porque isso não é eu não tive escolha, ou outra coisa a respeito de decisão, e isso para mim é a que mais pega,
embora em níveis diferentes. Em nível bem fraquinho, são aquelas decisões que eu passo para o outro, mas que não afeta muito. Tipo, o marido, por exemplo, às vezes diz assim, nós vamos sair à noite. Sim. E dá a possibilidade de escolha. Sim. Vamos ao cinema, vamos a um restaurante, vamos... Aí você fala, você decide. Tá? Aí não pode reclamar. Você passou outra decisão para ele, não é verdade? E, de repente, você se arrepende que só, né? Mas... São decisões. Mas são decisões. Muda a rota, muda o destino. Muda o destino, mas pode estragar só uma noite, às vezes, né? E, às vezes, algumas decisões são equivocadas. Sim. Trazem uma série de problemas para nós no futuro. Eu disse essas Tem que... Eu comecei por aquelas que são... né? Simplesinha. Mas tem pessoas também que, diante de escolhas, até coisa mais simples, se botar 3 blusinhas na frente dela e diz, decida, se você só pode ficar com uma. A pessoa fica doida, fica, meu Deus, e agora? Ai, eu não sei. Gostei das aí 3. Pega uma, aí gostei das 3, mas não... Isso, né, tem essa coisa relativa... Aí tem que trabalhar a disciplina, né? No caso, nós temos que trabalhar isso, porque é natural uma criança ficar... Crianças nessa indecisão, mas depois de adulto a gente temos que me melhorar, eu também, quer, sabe? Mas, sabe, as decisões mais importantes mesmo são aquelas que vão afetar o outro, né? Sim. Porque se eu levar a blusinha errada, o máximo que vai acontecer é eu me aborrecer e não usar. Né? Não vai ter mais consequência disso. Mas a decisão de um casamento, decisão de um noivado, de coisas sérias, de uma escolha, sabe? De uma escolha de profissão, isso tudo é muito importante. E quais os critérios? Aí eu falo, então, como tomar uma boa decisão? Os critérios para decisões são de pessoa para pessoa, claro. Sim. Mas, no padrão, todo mundo quer tomar decisão assim que não sofra tanto, sim, não dê tanto trabalho, não prejudique tanto, que agrade a todo mundo, o que eu já digo que é uma decisão impossível, né? Muito difícil, sim, né? Mas o que as decisões que seriam mais fáceis, que as pessoas mais gostariam, são realmente essas que não exigem esforço, que não precisam de sacrifício, né? E que só traga coisas boas, né? Que é muito difícil, né? Porque normalmente a decisão nesse mundo, exige. Né? Nesse mundo, eu acho que é impossível. Eu brinco muito, Mirtz, eu estou com 66, né? E eu, quando surge um problema, eu normalmente falo em casa para a família, eu digo, decidi como eu quero viver os meus últimos 30 anos. É uma decisão. É uma decisão. Dizer, eu não vou me envolver com tantas coisas que não são tão importantes. Né? É uma decisão. Tem várias escolhas pela frente também, mas você decide naquela e toma, né? Sabe? Agora, algumas decisões vão exigir mesmo, para serem cumpridas, algum desgaste emocional, né? Tem um preço, né? Tem preço, tem preço. Um desgaste social, físico, né? Abrir mão de algumas vantagens, né? Sim. Que a pessoa tem às vezes. Às vezes você decide uma viagem, por exemplo, no final do ano, se as coisas estão restritas, você tem que ter aquela restrição, organizar tudo, separar o que você vai usar, o que você vai gastar para o final do ano. É um investimento, né? Sabe, queridos, na escolha, quando você vai fazer uma escolha, pelo menos na tua imaginação, quase tudo é possível, né? Agora, na decisão, é sério, porque é como se você, assim, na hora que você toma a decisão, é como você se colocasse, eu vou usar um exemplo assim, uma mina terrestre, sabe? Aquelas que, né? Você joga e sabe que está lá. Sim. Né? Existe a possibilidade de pisar em cima, né? Porque a decisão está relacionada com a atitude, né? Então, elas não são palavras sinônimas e elas impactam nossa vida. A gente tem que realmente orar, eu acho, para sabe, para tudo, né? Orar para fazer escolha? Também. Orar para tomar uma decisão? Mais ainda. Orar dobrado, né? Porque normalmente, Mirtz, a gente tem muitas opções, né? Você vê, eu acordo pela manhã, eu tenho 1001 opções. Eu posso escolher e decidir orar logo pela manhã, buscar na palavra de Deus uma orientação para aquele dia, procurar a ajuda do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? São decisões que nós tomamos que mudam o nosso destino. Não, e se você for olhar, se você for parar um pouquinho, você chegou aqui por conta de decisões que você tomou no passado. O dia que você me convidou, eu decidi te acompanhar. Então, é assim, sabe? As coisas assim. Tudo, queridos, na vida, e essas coisas, por isso a gente acha. Agora,
a gente às vezes pensa, quando chegar na hora eu decido. Não, a gente tem que ter uma mente boa para entender realmente o que são decisões, né? A procrastinação, que é deixar para amanhã, que a gente pode fazer agora, é perda de tempo. É bom a gente exercitar essa questão da decisão. O que é melhor para mim? Isso, então eu decido por isso. E tem até dois lados, sabe? Porque tem também aquele momento de tomar decisões arrojadas. Que você pode perder aquela oportunidade e não tê-las nunca mais. Nunca mais, uma vez bate. Né? Sim. Também tem... Aí como é que vai ficar se você sempre tratou essa história de decisão? Porque... eu não sei, você já conviveu, não é ruim ter uma pessoa muito indecisa ao seu lado? Uma pessoa que não toma decisões? Sim, o que deixa tudo para você decidir. Paulo viveu uma experiência muito linda, ele diz, decidi nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. É uma decisão, ele decidiu isso. E nós somos assim, né, mesmo? Eu peço ao Senhor que me dê... sabedoria nas minhas decisões. É um caminho bom, né? Sabe, quando a gente vai analisar alguma coisa que não está bem na vida, por exemplo, aquele emprego que você está sofrendo nele e que você não gosta, ele foi fruto de uma escolha e de uma decisão. Né? Vale para tudo, vale para o casamento, vale para o relacionamento. Quando né? ter filhos, quando não ter. Tudo isso, sabe? Mas eu acho assim... nós temos que conversar, porque o número de pessoas hoje desmotivadas, depressivas, insatisfeitas, é um número grande, sabe? É verdade, e se a pessoa se olhasse um pouco, né, para os desejos que ela tem a ver também com desejo e com tudo mais, né? E às vezes você conversa com pessoas, Mirtz, no dia a dia da gente, falam, eu gostaria muito de fazer uma academia, eu quero tanto, mas não decide, quer dizer, ela fica sonhando, ela fica imaginando, ela se imagina fazendo, mas ela não decide. O que a decisão faz? Faz você acordar às 6 horas da manhã e ir para a academia. Quer dizer, tomar uma atitude, né? É muito importante. Sabe, levar a vida como espectadora não vai te trazer tantos benefícios assim, né? Sim, o resultado. Eu lembro quando a primeira vez estava falando sobre pautas assim de decisão, tudo, lembrar de uma música que... uma música secular aí que ficou bastante conhecida, do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida me levar, né? Deixa a vida me levar, né? A vida, leva eu. Aí você não pode reclamar de onde chegar. Não toma decisão nenhuma, deixa a vida te levar, né? Sabe, nós podemos nos dar ao luxo, claro, de um período pequeno da nossa vida, de um intervalo, né? De se soltar mais, de ficar... Ou então, dar um espaço para grandes decisões, né? Às vezes é necessário. Sim, né? Buscar sabedoria. Buscar sabedoria, orar, sabe? Sabe, a decisão que vão impactar mais tarde, que vai envolver até coisas que envolvem dinheiro, a compra de um bem, de uma casa. Até, né? por exemplo, nós temos o hábito, por ser cristão, a gente aprende com a palavra de Deus a ter uma certa dependência. Orar antes para não se arrepender e pedir para o Senhor socorrer depois. Então, até a compra de um carro, de um imóvel, você não sabe a tempestade que vem, você não sabe o vento que vem. Então, é interessante você colocar aquele terreno diante de Deus, aquela casa. Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Esse carro é a melhor escolha? O Senhor vai me guardar nele? É o que cabe no meu bolso, né? Isso. Antes de tomar a decisão, é importante a gente buscar essa sabedoria, Mirtz, na minha opinião. As decisões que a gente toma afetam o nosso destino. Afetam então, toda a nossa história. A gente precisa consultar o Senhor. Eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre decisão e escolha, sabe? Nós temos que pensar que nós somos as únicas responsáveis por isso. Sim. Tomar uma decisão tem a ver conosco. É claro que, às vezes, em família, nós precisamos tomar decisões conjuntas, tá? Sim. Então, tem a parte que é do marido, tem a dos filhos, né? vai ouvir todo mundo. Mas tem a tua decisão parte. É tua. Tem a tua parte, né? É o tal do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, né, Mirtz? Você pode até... Tem responsabilidades. Então, a gente tem que pensar também... eu quero mudar. Quando eu penso, eu quero mudar alguma coisa, isso é uma decisão. Já é uma decisão. É uma decisão, já é uma decisão, quero mudar.
a decisão sempre é uma ponte entre o que eu desejo e aquilo que eu preciso fazer, né? E eu gosto de conversar sobre isso, principalmente pela decisão que a gente toma de viver no reino. Né, de viver o evangelho, né? Abraçar essa fé, viver pela fé, né? Essa é uma decisão que a gente toma e é muito importante a gente conversar sobre isso, porque daí eu tenho que começar assim, saber onde é que eu estou hoje, tá? Onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar, né? Tem essas coisas assim. Ter consciência de quem eu sou, porque daí eu vou precisar tomar decisões, o que eu preciso mudar, ajustar, deixar, né? Então... Tem a ver com as escolhas daí. Tem a ver com as escolhas, tem a ver. Então, a consciência disso é muito boa, é por isso que a gente conversa, porque isso depende da nossa qualidade de vida. E quando eu falei do reino, é total, porque nós temos um Deus que mandou o Filho dele para cá e disse, eu vim para que vocês tenham vida com qualidade, em abundância, tenham vida plena, né? Nós somos livres para escolher, porque daí já vem as pessoas perguntando, nós somos livres para escolher? Olha, a gente seria totalmente livre se a gente tivesse o controle de tudo. Que não é o caso, né? Não. Então, nós somos, primeiro que parcialmente livres, né? É uma liberdade vigiada por Deus. Agora, eu sou livre para escolher a quem eu quero pertencer, tá? Né? Quem eu quero seguir. Essa escolha é muito importante, porque eu decidi Cristo. Eu escolhi Cristo. Agora, as minhas escolhas diárias, Deus jogou essa responsabilidade para mim. E isso tem a ver com a qualidade de vida que eu tenho com Cristo. As minhas decisões aqui pesam sobre a minha vida, né? Eu vou ter paz. A paz é uma decisão. Né? Você não permitir ser atormentado é uma decisão que você toma por causa da vida que você tem. E agora, são decisões queridos, importantes. Então, primeiro a primeira decisão, já que a gente tomou consciência daquilo onde eu quero, começa-se a pensar nos caminhos que eu vou. E daí nós temos um manual, né, chamado Bíblia Sagrada. E a gente vai aprendendo algumas coisas que estão escritas nela. E a esse respeito, por exemplo, Provérbios 14, 12 diz assim, há um caminho que ao homem parece correto, no fim dele conduz à morte. Então, olha que interessante a gente, a partir de ter essa compreensão, não tomar mais decisões sozinhas, sem consultar o Espírito Santo. Quantos homens de Deus que tomaram decisões, né, profetas, tomaram decisões, resolveram questões sozinhos e tiveram consequências drásticas. Né? Olha, um deles, um exemplo que eu acho, e eu já dei aqui, eu digo, quando um pai ou mãe resolve fazer assim com o filho, foi o rei Davi. Davi, quando teve um problema com Absalão, ao invés de... Ele tinha várias possibilidades de resolver aquela história. Ele escolheu a pior de todas, mandou Absalão para casa do avô dele. Ficar morando lá, quer dizer... E teve consequências sérias, né? Consequências seríssimas. Então, até um homem, como você colocou aí, até um homem segundo o coração de Deus, pode errar numa decisão. Pode tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Tomou decisão quando nasceu, né? Já com a esposa, viu a esposa do outro. São decisões que ele tomou. Tomou decisão de fugir de Absalão depois, e perdeu o reino. Ele fugiu, ele não encarou Absalão. Né? São decisões. Agora, olha a promessa de caminho, porque eu disse... Parece correto, mas leva à morte. Mas Isaías 35, 8 diz assim, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O impuro não passará por ele, mas somente os remidos. Os que caminharem por ele, até mesmo os loucos, não errarão. Olha que promessa, né? É verdade. Né? Essa é uma promessa para todo aquele que anda e vive com Deus e toma decisões junto com o Senhor. Quer dizer, não decisões como essa que nós citamos agora aqui, agora há pouco, mas decisões... Eu duvido que se Davi tivesse orado ao Senhor... como ele fazia em tantas outras coisas. Orado ao Senhor com relação à esposa do outro, ele teria feito o que fez. Quando você ora, o pecado, ele aparece. Então, é muito importante a oração antes de qualquer decisão. Sim, a consulta e a espera, às vezes, sabe? Porque decisão não é uma coisa também que você diz imediata. Claro que tem algumas coisas, né, que a gente sabe, mas elas
tudo por trás tem uma história. Né? Tudo tem, coisas do tipo assim, principalmente em negócios. Hoje, no mundo de negócio, é assim, se você não aproveitar agora, se não for hoje, amanhã não tem mais. Se você não comprar agora, amanhã o preço sobe. Se você... Então, existe também uma porção de vozes forçando você a tomar decisões precipitadas, debaixo de emoção, debaixo de engano. Nós somos dessa área de negociação, de vendas. Então, é muito difícil a gente cair assim, porque a gente já sabe como funciona esse meio de fazer você decidir muito rápido. A televisão hoje faz isso muito. Sim, a mídia, as crianças tudo. Estão decidindo tudo no ímpeto. E normalmente, quando você decide assim, você tem sérias consequências. Tem, né? sim. E sabe, e quando você decide, nós estamos falando disso, ser guiada pelo Espírito, porque a Bíblia sugere que você tem que entregar um controle que você nem tem tanto ao Espírito, ser controlada pelo Espírito, dar direção para ele. Olha a promessa contida em Jeremias. Jeremias 31:9 diz assim: virão com choro, mas eu os guiarei com consolações. Eu os guiarei aos ribeiros de água, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Eu amo essas promessas, né? O Senhor, né? E as escolhas, por exemplo, que a gente faz hoje, a gente tem que sempre fazer junto com o Senhor. Por exemplo, às vezes você está... até a questão do acima do peso, né? Uma coisa simples. Vou para a academia, como a gente começou a falar. Até isso você não consegue, Mirth. Se você não tiver essa companhia, dessa força, dessa vida abundante que a gente fala, para você tomar uma atitude e fazer todos os dias com disciplina, você não consegue. Porque para tudo isso tem distração. Para tudo isso, sabe? Você pode estar indo bem naquele teu propósito, realmente, com a comida, com equilíbrio. Então, aí você se aborreceu com qualquer coisa, sabe? Aí, de repente, a ansiedade vem. Aí você acha que é só um docinho, e daí vai embora. Tem coisas assim. Pelo que você falou, Mirth, olha, uma decisão chama outras decisões. Sim. Quer dizer, não é porque você decidiu aqui, todos os dias você tem que fazer a mesma coisa, o mesmo propósito. Relembrar essa decisão, tomar as mesmas decisões relacionadas à tua alimentação. Olha, todos os dias. Por exemplo, decisão precipitada. Aí você diz, o que a Bíblia faz? A gente tem um exemplo bem legal na Bíblia, a gente já conversou sobre ele. Está lá em 2 Samuel, eu não vou ler o texto bíblico para você, a gente só vai conversar sobre ele. Mas quando Davi decide trazer a arca do Senhor, ele tinha deixado durante 20 anos. Sim. 20 anos a arca tinha ficado lá, que a arca representava a presença do Senhor. Aí, de repente, porque foi assim... Decidiu. Ele decidiu, tomou a decisão. Tá na hora. Como foi uma decisão que ele tomou assim, sabe, impensada, tudo deu errado por conta da decisão que ele tomou no transporte dessa arca. Sim. Existia um princípio de como trazer essa arca, como tocar, quem deveria trazer. Sabe? Né? Sim. Então, muita coisa deu errado. A decisão tem que ser pautada em cima de coisas viáveis, né? Sim. Tem que planejar. Botaram num carro de boi, um boi tropeçou, tocaram na arca, Deus realmente pesou a mão ali, morreram pessoas. Aí ele tomou a segunda decisão precipitada. Então, não vou levar. Não vou levar mais. Pegou e deixou na casa de outro. Sim. Né? Então, sabe, porque você disse que uma decisão errada, né? Uma decisão errada puxa outras decisões erradas. Para o lado de Davi, é claro. Sim. Porque aonde ele deixou... Foi bênção, na vida de quem ficou. Foi bênção na que ele ficou. Sim. Mas a Bíblia diz, e o texto está escrito assim, naquele dia Davi teve medo do Senhor. Ele tomou uma decisão baseada no medo do Senhor. Não foi debaixo de oração ou consulta. É verdade. Foi do temor errado, né? E por isso que nós começamos falando que tem decisões que são muito boas e decisões que geram sérias consequências, né, Mirth? Então, sabe? Agora, as consequências, no caso de Davi, tá? Ele ficou desgostoso, inclusive com o próprio Deus. Sim. Ele achou, de repente, Deus ali, porque houve morte no lugar, ele ficou, sabe?
E sabe, hoje nós trazemos, você fala, mas isso é uma história? Não, essa é uma história que tem a ver com liderança cristã. Sim. Hoje em dia. Com a forma, né, que a gente está servindo o Senhor. Com a forma que você está servindo, sim, com a forma como você está tratando a presença do Senhor, com a forma que você está seguindo aquilo que foi deixado como preceito, como doutrina, sim, e tantas outras coisas. As decisões, né, que você tem tomado, se são pautadas nos ensinamentos bíblicos, né? Tudo isso é muito importante hoje. E somada ao fato que Deus nos deu o quê? Inteligência, sim, capacidade de pensar, de refletir, capacidade de escolha e decisão. Todos, sim, nós temos capacidade de escolha e decisão. Sim. Não precisamos delegar isso para ninguém, passar para ninguém, né? Eu li um livro uma época, que chama Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. É relacionado às decisões que nós tomamos, às escolhas que nós tomamos. E às vezes a gente fala, morreu com 40 anos, essa era a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que tenhamos vida longa, vida próspera. Eu acho que a gente pode até encaixar nessa nossa conversa lá da Arca do Senhor, que ficou 20 anos na casa de Obed-Edom, né? Sim. E não aconteceu nada, porque eles também decidiram que iam guardar a arca lá. Sim. Não iam aproveitar daquela... Agora, na outra, que ficou 3 meses que foram abençoados, sim, né? Sabe, Obed-Edom que viu a presença de Deus, né? Obed-Edom sentiu a presença. Ele falou, está aqui, então eu vou aproveitar. Sim. É o que às vezes a gente precisa fazer, sabe, quanto à presença de Deus. É uma decisão que a gente toma. Porque a palavra diz que ele está em todos os lugares. Sim. Ele está aqui, agora. Sim. Está aí, com você. Quem sabe, né, a gente não toma uma boa decisão e fala assim, eu quero perceber, sim, quero aproveitar isso, Cristo, né? Sim. E quero aprender essas coisas, sabe? São ensinamentos para nós, né? A gente precisa também de sabedoria, eu vou fechar com ela. Tiago 1,5 diz assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sim. Então, às vezes, o que falta numa boa decisão é sabedoria. Sim. E não é aquela sabedoria que você adquiriu na escola, não, que seu pai ensinou, ou que o avô dizia. Essa é enganosa. Né? É aquela que, essa pode nos enganar, mas ele não, né? Provérbios 3,13 também diz assim, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire o conhecimento. Então, tem que procurar. Ele diz, aquele que acha a sabedoria, então tem que procurar. É o convite que a gente faz para você, de procurar essa sabedoria, para que você tenha boas decisões. Agradecemos muito a sua companhia e te convidamos a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.